Olá, bem-vindo. Nos tutoriais anteriores eu tive a oportunidade aqui de mostrar a vocês os recursos que o Blender 3D dispõe para criarmos com os renderizadores que estão aqui em cima e a propriedade material o efeito de vídeo junto aos objetos modelados na nossa viewport. Nós utilizamos aí o exemplo de um copo básico, depois fizemos o exemplo de uma taça de vinho e fizemos algumas configurações bem básicas para criarmos o efeito. O que nós veremos nesse tutorial é como é que a gente pode fazer uma configuração para que esse efeito de vidro ele saia de uma forma mais realista. Vamos então utilizar aqui os recursos. Vamos apagar o cubo, selecionando com o botão direito, com a tecla X, e vamos adicionar à nossa área um objeto plano, com Shift A, que vai ser uma Mesh Plane. Vou dar uma de escala aqui para aumentá-la. O cursor ainda aqui no centro, eu vou novamente digitar o atalho Shift A e vou adicionar dessa vez um objeto denominado Mooncake, que é a macaquinha Suzane aqui, que representa um objeto muito interessante aqui nos nossos projetos. Vamos mudar nossa visão para a visão de câmera. Vamos vir aqui em View, clicar em câmera, ou eu posso usar também a tecla 0 do meu teclado numérico. E aqui é a forma como eu estou enxergando a macaquinha através da câmera da nossa lente. Para melhorar a nossa visão em relação ao cenário, eu vou clicar a tecla N e aqui com a barra de propriedades ativa, eu vou travar a câmera e agora com o botão do meio do mouse pressionado eu vou fazer um giro na área para fazer com que essa macaquinha fique de frente em relação à câmera. Vou segurar o Shift e segurar o botão do meio do mouse e vou arrastá-lo para baixo e aqui eu vou reposicionando para que a minha imagem fique mais ou menos desse tipo. Feito esse processo, eu vou desabilitar essa área aqui com a tecla N novamente e vou selecionar a macaquinha com o botão direito e vou aplicar a ela um modificador, clicando no ícone de modificadores, que é essa chave inglesa, Add Modifier, do tipo Subdivision Surface, para que eu dou mais subdivisões ao objeto. Aqui na sua barra de propriedades, na opção Subdivision, eu tenho a opção View e Render, vou botar as duas com o valor 3. Dê um acabamento melhor aqui a macaquinha, na sua superfície, e para melhorar mais ainda, eu vou dar um Smooth, clicando aqui na barra que fica na lateral esquerda, que é a Tool Shelf. Na guia Tools, na opção Shading, vou clicar em Smooth, e dou mais alisamento aqui à superfície. Se eu der o F12 agora, para ver a renderização dessa cena, eu vou ter aqui o objeto sendo visto, e a minha iluminação não está muito legal. Então eu preciso dar uma iluminação mais adequada ao meu cenário. E para isso eu vou dar um ESC aqui para sair do render. Eu vou vir aqui em View, vou mudar para a visão de topo. E na visão de topo, vou usar o rolamento do meio do mouse para afastar, dando um zoom de afastamento, e vou selecionar a lâmpada com o botão direito. Com essa lâmpada eu vou trazê-la cá para frente, para que ela fique entre a câmera e o objeto, e vou criar uma outra cópia aqui com Shift D. Vou posicionar essa cópia aqui nesse ponto e Shift D. Vou criar uma terceira lâmpada. Vou trazer essa cópia aqui para o fundo do cenário. Então vou colocar aqui sem raios, não vou dar sombreamento. E vou selecionar essa aqui também e vou clicar em No Shadow para tirar o sombreamento dessa lâmpada. Apenas essa daqui é a lâmpada que irá fazer incidência de sombreamento. Então se eu der o F12, para ver como é que está a visão aí do meu projeto, percebam que a iluminação melhorou muito, e vocês vão ver que eu só tenho a sombra de uma lâmpada apenas aqui sendo refletida na minha área. Vamos então ver, clicando aqui em View, na opção Câmera, como é que a gente pode fazer agora para criar o efeito aqui junto ao Blender Render, para configurar esse objeto para que ele saia com uma texturização de efeito de vidro de forma realista. Simples. Vamos selecionar o objeto com o botão direito e vamos vir aqui na guia de materiais, criar o material, clicando em New. Verifique que a cor padrão que ele botou início é uma cor branca, eu vou mantê-la. Vou encostar o cursor nesse slider aqui de intensidade, segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo aqui até o valor 1. Vou clicar na caixinha de cores. Aqui na tarja de intensidade monocromática, eu vou
clicar nesse pontinho com o botão esquerdo e vou puxá-lo bem para cima, para fazer com que esse branco aqui seja um branco mais intenso. Na segunda guia de propriedades aqui do material, em Specular, eu vou manter a cor branca e essa intensidade eu vou aumentar um pouco. E aqui em Hardness, eu vou clicar e vou dar um valor do tipo aí 300. Tendo feito já esses procedimentos, eu vou vir aqui nessa guia Shading, vou dar um 0.10 aqui nesse valor, 0.1. Vamos dar o F12 para ver como é que está agora a nossa visão do objeto. Perceba que eu dei a ele uma cor mais intensa, um branco mais intenso. E vamos agora fazer as modificações necessárias para criar o efeito de vidro, fazendo com que esse objeto tenha um efeito realístico. Vou dar o ESC aqui e vamos vir nessa guia de propriedade de material, que foi aplicado a esse objeto aí em forma de macaquinho, clicar nessa opção Transparency e vamos aqui clicar em Ray Trace. Em Ray Trace eu tenho essas opções Alpha, Fresnel, Specular, Blend e OR para fazer alterações que vão me permitir fazer o efeito bem legal aqui de vidro aplicado ao objeto. Então, a primeira modificação que nós vamos fazer, nós vamos manter o Alpha aqui em 1, eu não vou mexer dessa vez no Alpha. E vou aqui nessa opção Fresnel, vou clicar e vou dar o valor máximo, que é o valor 5. Então vou clicar aqui em 5 e vou dar o Enter. Vocês vão perceber aqui que na guia de Preview, o objeto já tirou toda a sua formatação e passou a ter uma visualização bem translúcida aqui. Vou vir aqui nesse OR, que é o índice de refração da luz, clicar nessa caixinha e vou botar o valor 1.55. Vou dar um Enter. Vocês podem perceber que já criou uma turbulência aqui na refração. Se eu der o F12, vocês vão já começar a perceber que eu já estou dando um efeito de vidro a esse objeto. Simplesmente com essas duas configurações que nós fizemos aqui básica no índice de material. Vamos então dar ao objeto uma reflectividade, como o vidro geralmente faz, clicando no ESC. Eu vou vir aqui na guia Mirror, ou Mirror, não sei como é que traduz isso aí. Clique nessa caixinha, abram essa guia. E aqui em Reflectivity, vocês aumentem esse valor aqui para... bote um valor aí de 100 e poucos. Tá ótimo. Em Fresnel, clica, coloca o valor 5. Como eu fiz lá em cima também, vou dar o Enter. Com isso eu já mudo um pouco essa reflectividade. E como o nosso ambiente ele está com uma coloração escura aqui no fundo, nós vamos vir aqui na guia World, que é esse ícone esférico aqui com a coloração meio azulada. Nós vamos na sua guia também denominada World, clicar nessa opção Horizon Color. Vamos clicar nessa tarja branca aqui para dar clareza ao fundo do nosso cenário. E aqui em Blend Sky, vamos clicar nessa caixinha e vamos clicar em Zenith. Clicando aqui nesse ponto e vamos dar um azulzinho bem claro aqui. E vamos dar um F12 para ver como é que vai ficar aí agora o nosso efeito de vidro. E aqui vocês já podem perceber que o efeito já ficou um efeito mais realístico. Essas configurações a gente poderia ter aplicado naqueles 2 tutoriais anteriores, eu acabei não fazendo, mas para que vocês entendam que a gente aqui no Blender Render tem como fazer esse efeito de forma bem tranquila. Eu posso, ainda aqui nas propriedades Word, vir nessa opção denominada Ambient Occlusion, eu clico e com isso eu vou trabalhar melhor o sombreamento junto ao cenário. E eu vou ter aqui uma qualidade de visualização do efeito de forma mais aprumada. Demora um pouco mais, porque exige um pouco mais de processamento do computador, e vocês aguardam até ser procedido a renderização. E aqui vocês já podem ver que o efeito de vidro já ficou bem mais visível aqui na nossa cena. Se nós quisermos dar uma coloração diferente a esse objeto, eu posso dar o ESC aqui para sair do render, selecioná-lo,
vou na guia de materiais. Se eu quiser botar uma cor aqui, em vez de branco, eu colocar uma cor amarela. Quando eu der o F12, eu volto a ter o procedimento aí da renderização sendo feito novamente. Vamos aguardar até ser finalizado aí o processo. Em decorrência dessas configurações aqui, da exigência da qualidade, demora alguns minutos, ok? Tem que ter paciência para fazer a renderização. E logo que conclui aqui, a gente reinicia. Então tá aí, pessoal. A gente já está vendo aqui a finalização da renderização dentro do efeito de transparência do objeto. Eu já mudei a cor aqui, botei um amarelinho. Vamos ver que esse amarelinho vai contornar essas partes do efeito de vidro. E com isso vocês já ficam entendendo que para utilizarmos o efeito de vidro realístico aqui no modo Blender Render, que é o nosso renderizador padrão, aqui na guia de materiais é a gente utilizar essa opção transparência, utilizar esses recursos alfa, especular, Fresnel, Blend e OR para dar o efeito, e em conjunto com o Mirror para dar a refletividade e a turbulência, criarmos o efeito aí desejado em qualquer objeto que a gente queira trabalhar aqui na nossa área. Espero que essas orientações sirvam aí como dicas e exercitem o que nós fizemos aí nos tutoriais anteriores, que foi a criação daquela taça, do copo, e apliquem esses efeitos, vocês vão ter efeitos mais realísticos junto àqueles objetos aí dos tutoriais anteriores. Espero que tenha ajudado, boa sorte aí nos projetos e até a próxima. Grande abraço!